Olá, tudo bem? Aqui é o Oswaldo Barbosa e estamos para mais um episódio do nosso podcast Emprego Apoiado. É uma ação realizada pela ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. E hoje, nada mais, nada menos, aqui nós temos aqui, duas convidadas aqui, que já estão com a gente há um bom tempo, em especial a Fernanda, que eu já dou as boas-vindas aqui. Fernanda, muito bom revê-la. Fernanda Aguiar, que é da APAE Pará de Minas, ou seja, lá do... ali eu não posso dizer região metropolitana, quase que interior de Minas, Fernanda? Então, seja bem-vinda. Estou aqui também hoje com a Simone Lopes, também lá que coordena o programa de inclusão no trabalho da APAE e faz esse trabalho juntamente com a Fernanda. Então, para a gente é uma felicidade muito grande recebê-las aqui, para a gente ter esse nosso bate-papo, Como a gente conversou, a ideia é passar um pouquinho como vocês têm feito esse trabalho, que eu já acompanho já há alguns anos o trabalho da APAE Pará de Minas nessa parte da inclusão. Em especial, a gente sabe que vocês já utilizam também a metodologia do emprego apoiado. Então, sejam bem-vindas mais uma vez. Eu vou começar, então, com você, Simone. Fala um pouquinho para a gente, quem é a Simone, qual é a sua formação e por que você trabalha com a inclusão? Conta para a gente aí. Sim, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. É um prazer, trazer um pouco dessa experiência muito rica, de inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E a gente costuma falar que é uma das formas mais completas de incluir a pessoa, É pelo trabalho, onde ele vivencia outras oportunidades, que muitas das vezes são cerceadas a eles, Então, o trabalho traz essa riqueza. Como o Oswaldo me apresentou, eu sou Simone, hoje eu estou coordenadora aqui do serviço do Centro Dia da APAE de Pará de Minas, onde nós temos o programa Emprego Apoiado, seguindo a metodologia do emprego apoiado. Essa necessidade partiu quando a gente percebeu as dificuldades de inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e a gente via que as portas não eram tão abertas, o caminho não era tão fluido, Então precisava-se de apoios, e é isso que a gente vem fazendo no decorrer desse projeto, desse programa, é fornecer esses apoios tanto para a empresa, quanto para o trabalhador, quanto para a família. Então a gente fala que aqui a gente realiza uma tríade, é a família sendo acompanhada, é o trabalhador sendo acompanhado e a empresa sendo orientada, Sobretudo, não só no aspecto da lei da inclusão, Mas também desse processo de incluir mesmo socialmente. E a gente fala que não basta apenas colocá-lo lá dentro, mas sim fornecer esses apoios e fazer com que ele seja incluído. E às vezes precisa e requer de uma sensibilização na empresa, por exemplo, de uma capacitação, de trazer para eles questões pertinentes à deficiência, as características da deficiência. E a gente fala muito claro, que algumas deficiências são visíveis, a deficiência física, auditiva, visual e a intelectual, que é o nosso público-alvo, Então, essa pessoa que está inserida no mercado de trabalho vai precisar desses apoios. Então, o emprego apoiado, com essa metodologia, ela visa isso, fornecer esses apoios para não só incluir, mas para também inserir de fato, incluir de fato nesse ambiente. Ok, não, muito bom, Simone. Qual que é a sua formação, sua área de formação mesmo? Eu sou mesmo? assistente social. Ok, já está há quanto tempo trabalhando na área de inclusão? Travou? Oi. E você já está há quanto tempo trabalhando nessa área da inclusão? Na área da inclusão aqui na APAE, eu comecei na pandemia, em 2020, então vai fazer 2 anos que eu estou aqui na APAE de Pará de Minas. Tenho outras experiências, minha especialização em acompanhamento e atendimento familiar, psicologia no atendimento familiar, mas com a inclusão mesmo aqui na APAE 2 anos. Ok, não, muito bom. Agora a Fernanda, nossa colega, já tem uma caminhada aí mais extensa de acompanhamento. Bom, mudando o jogo aqui, Tudo bem, Fernanda? Mais uma vez aí, seja bem-vinda. E a Fernanda, por que você trabalha com a inclusão? Já pode falar para a gente também há quanto tempo você já está nesse trabalho, especialmente na APAE Pará de Minas? Qual a sua formação? Conta para a gente um pouquinho aí.
Então, Oswaldo, um prazer estar aqui com vocês, né, juntamente com a Anéia, representando a Pai de Pará de Minas, para contar um pouco aí da nossa trajetória, realmente utilizando a metodologia do emprego apoiado. Então, a minha formação, na verdade, é na área da educação, né? Eu sou professora, psicopedagoga e fiz junto aí com a Anéia, né, os cursos na área da metodologia do emprego apoiado e hoje atuo como consultora técnica do emprego apoiado. E aí, a PAI de Pará de Minas já tem uma trajetória de inclusão no mercado da pessoa em situação de deficiência desde 1997. E há 7 anos a gente já utiliza, então, a metodologia do emprego apoiado, né? Que foi aí trazido pela Federação das APAES, né? A proposta de implantação dessa metodologia. Então, há 7 anos já a gente está utilizando para inserção no mercado de trabalho. E aí a gente vem sendo, né, acompanhando as empresas, como a Simone disse, acompanhando as famílias e através da metodologia conseguindo apoiar, oferecer um melhor apoio para eles conseguirem ser inseridos e buscando essa permanência aí nas empresas, nessa inclusão no trabalho, porque a gente acredita que sim, que uma das formas, né, de favorecer a pessoa em situação de deficiência é através do trabalho. A gente percebe o quanto ocorrem mudanças, né, favoráveis na vida dessa pessoa através dessa inclusão, né? E a metodologia do emprego apoiado veio aí para fortalecer esse processo. Né? Realmente, com essa metodologia, a gente consegue oferecer melhores apoios. Porque, através da metodologia, a gente insere de acordo com os interesses da pessoa, né? Observando as suas habilidades e a metodologia aí oferta o apoio da melhor forma. Ok, muito bom. E há quanto tempo mesmo que você já está nesse trabalho com a PAI, Pará de Minas? Em Pará de Minas, na APAI, eu já trabalho há 26 anos, mas na inclusão já estou há 7 anos. Mas a APAI já trabalha com inclusão desde 1997. Então, a gente já Ok. tem uma trajetória aí, né? Então, você está desde o início da PAI, né? Você faz parte eu diria, do início da própria organização, né? Isso já tem bastante tempo. Eu entrei na instituição através dos meus familiares, que minha tia era diretora e tudo, então a gente sempre esteve junto, né? E eu entrei realmente como educadora, trabalhei em outros programas dentro da instituição. E na área de inclusão realmente do mercado de trabalho, eu já estou à frente há 7 anos. Ok. Não, muito legal. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui agora. Eu queria ouvir de vocês duas aí, assim, aí pode começar pela Fernanda, depois aí a Simone também. Fica à vontade, Simone, né, para a gente ir rodando aqui nesse nosso diálogo. Se a gente for, você já falou um pouquinho, mas se a gente pensar assim, e é interessante pegar, né, eu percebi que você usou uma expressão que tem sido utilizada já por muitas pessoas, né, pessoas em situação de deficiência, né? Eu achei bem interessante já isso na sua fala. Não que a ideia aqui não é discutir terminologia, mas eu acho isso já mostra a nossa evolução, né? Ou seja, né, evitar os termos, né? Apesar de sigla ainda, se usa muito sigla, mas eu, particularmente, Oswaldo, não gosto, e tem literatura recomendando para a gente não usar sigla, né? Evitar os termos mais tradicionais, né? Que representam a visão do modelo médico. Então, só para destacar que eu achei bem interessante você já usar essa expressão, que já vai, né, a gente já vai colocando o valor nas pessoas, né, e não colocando ênfase na questão da deficiência. Então, fala para a gente, então, Fernanda e também Simone, se a gente, para quem está nos ouvindo hoje, que não conhece ainda o emprego apoiado, você, especialmente, Fernanda, que já, como você já tem bastante tempo na inclusão, então eu entendo que você tem essa visão muito clara dessa diferença de uma visão de modelo médico, quando a gente olha para as pessoas com deficiência, né, a gente olha, nossa, essa pessoa tem que ser curada, tratada. Esse é o modelo médico. Com o modelo social, a gente olha para as pessoas, ou seja, que o tipo de deficiência que ela tem ou não, ou nível de dificuldade, isso tem a ver com características dessa pessoa. O que você pode falar para a gente assim? O que o emprego apoiado, quando vocês, a PAI Pará de Minas, de uma forma geral, começou a olhar para essa metodologia, como que você pode mostrar e falar um pouquinho para a gente assim, quais são as principais diferenças? O que faz você ter esse novo olhar ou não sobre a condição de trabalho da pessoa com deficiência?
Então, Oswaldo, realmente é um fator mais primordial para a gente trabalhar a inclusão, né? E a gente vem trabalhando com as empresas para mudar esse olhar mesmo, né? Desse modelo médico para o modelo biopsicossocial, onde realmente a gente precisa enxergar a pessoa, né? Quem é essa pessoa em situação de deficiência? Né? E a gente está levando isso para dentro das empresas, sim, através de palestras, sensibilizações, realmente porque existe aí um desconhecimento, né? As pessoas, né, do mundo aí que a gente convive, que as pessoas em situação de deficiências estão aí no meio, eles desconhecem quem é essa pessoa. Então, através desse novo modelo, né, dessa nova terminologia, a gente está levando esse conhecimento para as pessoas. E aí, o que acontece? A gente muda o olhar, né? Quando se tem um conhecimento, se muda o olhar, né? E aí a gente realmente foca nas habilidades, né? Antes as pessoas olhavam muito só para realmente porque ele não consegue, qual é o problema que ele tem, né? Como que a gente vai tratar nessa deficiência? E hoje a gente dá enfoque, sim. Quando a gente vai apresentar um candidato à empresa, a gente vai realmente destacar as habilidades. Quem E é ele nesse como ponto, pessoa? só permita comentar, né, assim, que você traz uma expressão que é muito do dia a dia de muitas organizações, né? Quando você encontra uma pessoa com deficiência, você fala assim, qual que é o problema dela? Né? Você pergunta, às vezes, para o familiar, né? Você nem dirige a conversa para a pessoa, você pergunta para o outro, né? Qual que é o problema dela? Então, isso, de fato, representa um passado, né? Um outro momento da história. Então, foi muito interessante você trazer essa percepção e destacando, né? Eu vi que você já colocou ênfase, ou seja, o emprego apoiado, então, ajuda a gente a olhar, de fato, para as habilidades e competências das pessoas? Sim, através do emprego apoiado que a gente abriu mais ainda esse olhar, né? A gente utiliza aí instrumentos também, né? Eu utilizo aqui na parte parazimina a escala de autodeterminação e a Lantege Batuac, né? Que ela aí destaca, né, a questão da pessoa, das suas habilidades, do seu perfil, e a gente leva isso para dentro da empresa. Através da metodologia, a gente consegue, Oswaldo, oferecer os apoios de acordo realmente com as habilidades que ele tem, né? A gente enfoca sim as habilidades, né? E aquele apoio que ele vai precisar para realmente desenvolver mais ainda a sua habilidade. Ok, não, muito bom. Jogando a bola para a Simone agora, a gente tem visto muito, Simone, nos cursos da ANEA, que a gente faz um curso online de introdução ao emprego apoiado. Então, nós temos alunos, claro, de várias partes do Brasil, e a cada ano isso vai se expandindo mais. Como a PAI de Pará de Minas fica numa cidade que eu diria, né, de uma cidade menor, né, que não é capital, eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas nossa, mas fazer esse trabalho numa capital é muito mais fácil, tem mais empresas. O que você poderia contar para a gente, que você que está aí em Pará de Minas, assim, quais seriam dicas, enfim, conta para a gente um pouquinho quais são os tipos de empresas, né? Porque senão a gente fica sempre sonhando com aquela grande empresa e às vezes a oportunidade pode estar em pequenas empresas. Como tem sido isso para vocês? Sim, então, Oswaldo, é bom, né, você tocar nesse ponto mesmo, que eu acho que é um ponto importante para a gente refletir mesmo do ponto de vista crítico. Infelizmente, nós ainda temos algumas vagas muito específicas para incluir a pessoa com deficiência. Geralmente são vagas operacionais. E aqui em Pará de Minas a gente tem uma gama aí de empresas do ramo de laticínios e de granjas. E aí, quando a gente oferta as oportunidades, a maioria acolhe e absorve para essas vagas operacionais. E a gente vê algumas dificuldades, alguns dificultadores, por exemplo, no sentido de uma promoção. Nós já vimos algumas práticas capacitistas onde a empresa tem que ligar para a gente para tentar entender qual que é a deficiência, porque lá ele está almejando alguma vaga melhor, né, alguma ascensão dentro da empresa. Ah, mas ele tem a deficiência, e a gente tem que chamar essa empresa, conversar, falar, olha, nós vamos continuar produzindo esse modelo que exclui, né? Se não dá as oportunidades, porque vocês estão aí na empresa, vocês estão conhecendo essa pessoa e estão vendo habilidades que ela tem, mas às vezes eles são limitados a esse laudo, né? A esse laudo médico, como você citou muito bem,
ao modelo médico, né, que era um modelo muito utilizado e depois foi substituído pelo modelo social da deficiência. Então, hoje a gente considera essas capacidades, as habilidades, as potencialidades dessa pessoa, vendo como sujeito e como uma pessoa que tem muita prospecção de crescer, né? Basta os apoios e dar essas oportunidades. E às vezes a gente precisa de sensibilizar isso, né? Porque isso é cultural, né? E aí nós temos uma cidade que é de interior, sim. Então, esses conceitos, como a gente, né, tem falado aí, é algo novo para muitas pessoas. E às vezes é novo até para a família das pessoas com deficiência, que praticam capacitismos, que praticam superproteção, né? Que às vezes acha que ele não vai dar conta, que às vezes acha que ele tem limitação. Simone, e só também para enfatizar para quem está nos ouvindo, dá um exemplo de capacitismo, para quem ainda não conhece esse conceito, sem precisar falar muito do conceito, mas assim, dá um ou dois exemplos aí que ilustra bem esse capacitismo, principalmente nesse contexto de cidade do interior. Sim, o capacitismo é um preconceito voltado à pessoa com deficiência, que enfatiza esse modelo médico, que só olha a deficiência e não considera a pessoa que está ali atrás. Até por isso a mudança da nomenclatura, né? Pessoa com deficiência ou pessoa em situação de deficiência. Por quê? Coloca-se a pessoa em voga, né? O sujeito com os direitos, com os deveres, com as habilidades, potencialidades e tira a deficiência, né? Então, o capacitismo é tudo que eu vou olhar a capacidade dele e excluir, né, as potencialidades, eu vou excluir um olhar que a gente consegue trabalhar com a pessoa, eu vou considerar a deficiência. Um exemplo, por exemplo, né, um exemplo a dar, é até esse mesmo que eu citei, a empresa considerar apenas a deficiência, ela acaba praticando esse capacitismo. Não conversar com a pessoa, isso que você até falou, às vezes na empresa, eu estou falando, né, muito do emprego apoiado, da experiência que a gente tem, eles ligam para a PAI para saber como lidar com aquela pessoa porque ela cometeu alguma advertência, ela recebeu alguma advertência, ela cometeu alguma coisa que é fora das regras, e a gente volta para eles. O que você faria com uma pessoa que não é com deficiência? Eu faria assim assado, então faça o mesmo, né? Não vamos praticar a exclusão, né? Porque ele tem a deficiência, vamos agir conforme vocês agem aí com o corpo de trabalhador de vocês. Sim. E se tiver alguma questão que precisa de intervir com a família, aí somos nós aqui temos também uma equipe, que é a Fernanda, eu e psicóloga. Hoje nós estamos em contratação da psicóloga, mas sempre tivemos, e aí nós fazemos grupos de atendimento, que é o grupo operativo, né, onde a gente lida com o trabalhador, ele traz as questões vivenciadas, e muitas das vezes eles trazem essas questões recheadas com o capacitismo que a empresa comete, mas é igual a gente fala, sabe, às vezes até involuntariamente, é por falta do conhecimento, e por isso eu acho a importância desse programa, da metodologia, que é para desconstruir, né? Para romper essas barreiras que são comunicacionais, atitudinais, né? Dentro das empresas. E a gente consegue essa inclusão. Não, ok. Voltando então agora a bola para a Fernanda, conta para a gente um pouquinho quais têm sido os principais tipos de apoios que vocês têm para o público, né? Pelo que vocês, né, comentaram com a gente, né? Vocês priorizam o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Eu diria que talvez boa parte delas, pessoas com síndrome de Down. Então, quais, né, desse público, com essas características que você tem atendido ao longo dos anos, traz para a gente alguns exemplos. Quais são os principais? Existe algum tipo de apoio que é mais comum? A Simone falou aí, né, desse próprio apoio da empresa, né? Quando tem alguma questão, vocês entram, fazem as reuniões, conversa com a família, conversa com a pessoa. Mas falando da pessoa com deficiência em si, quais principais apoios vocês têm feito ultimamente? O que tem sido demandado? Então, Oswaldo, os apoios vão surgindo aí no decorrer de todo o processo de inclusão, né? Às vezes, com um determinado usuário, né, que a gente utiliza essa terminologia, até mesmo como ele ser encaminhado para a empresa, no processo realmente da documentação, né, de verificar realmente se ele está com toda a documentação pronta para ser inserido, essa busca ativa da documentação, a orientação realmente
realmente, né? Isso lidando com a pessoa em situação de deficiência intelectual, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa começar desde o início. Então, esse apoio da documentação, o apoio realmente de encaminhá-lo para a empresa que está ofertando a vaga, né? A gente trabalha aqui, como você disse, né, no interior, a gente tem pouca oferta de vaga, sim, né? E muitas das vezes eles não têm o conhecimento dessa vaga, então eles vêm até a instituição para buscar essa oportunidade realmente de saber, né, aonde eu encaminho o meu currículo, como eu vou conseguir essa oportunidade. A gente está lidando aí com uma clientela agora de usuários que é primeiro emprego, né? Então eles realmente não sabem o primeiro passo a ser dado, né? Então a gente está aí orientando todo esse processo de início, né, dessa vida aí de inclusão no mercado de trabalho. E durante todo o processo, né, em algum momento a empresa, já tivemos empresas que solicitou realmente que a gente participasse da entrevista, né, ajudasse realmente nessa entrega da documentação, né, realmente de orientar onde buscar cada documento que é solicitado, né, no processo aí de contratação. Durante o treinamento, a gente já teve que participar já, sim, em determinada função específica, como Simone citou, a maioria dos nossos, né, incluídos são vagas operacionais, são vagas mais direcionadas a esforço físico, atividades rotineiras de produção dentro das empresas, né? Nosso maior gancho aqui para de Minas são empresas realmente abatedouros, né? E também supermercados. E aí a gente está junto ali, ajudando a treinar, né? Orientando a empresa como conduzir essa pessoa. Às vezes, uma forma de explicar, né? Usar palavras curtas, né? Realmente direcionamento, orientações curtas, né? Fases de treinamento, vamos passar por processos, por etapas, né? Para a pessoa conseguir aí acompanhar todo o processo daquela função, né? E as empresas às vezes não conseguem realmente entender essa forma. Aí, com a metodologia do emprego apoiado, a gente oferece esses apoios de orientações, de seguir passo a passo. Vamos, olha, ele conseguiu cumprir uma parte da função, aí a gente aumenta o outro processo até ele conseguir fazer todo o processo daquela função. Isso em várias empresas a gente já teve dessa forma. A gente também chega a apoiar a empresa, sim, em determinados momentos, a gente é solicitado realmente, é conversado com né, o funcionário colaborador e para nosso usuário, em determinado momento, até mesmo como que ele pode se lidar para resolver uma determinada situação de conflito dentro da empresa. A gente já teve vários momentos também, né? A gente vem sim orientando, como a Simone disse, a empresa a lidar diretamente com a pessoa quando surge uma situação de conflito, né? Mas as empresas, por falta de conhecimento, por receio de como lidar com a pessoa em situação de deficiência, buscam o apoio realmente da instituição, onde a gente oferece, às vezes, apoio pontuais de como lidar, de como ajudar a resolver nesses determinados momentos. E também, às vezes, apoio de forma de conduzir o trabalho, né? Às vezes, com um colaborador de trabalho junto ali, né? A forma com que esse colaborador está realmente tratando e lidando com a pessoa em situação de deficiência. Então, assim, a gente tem vários tipos de apoio durante nossa trajetória toda. Tá. E nesse ponto, Fernanda, é só para pegar o seu raciocínio. Qual tem sido o tempo de apoio? Assim, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que uma pessoa foi contratada em janeiro, vocês fizeram toda a intermediação, esse processo de inclusão. Vou fazer uma pergunta primeiro mais prática. Assim, o serviço que vocês oferecem hoje para as empresas da região é um serviço gratuito ou isso é um negócio social da APAE? Não, é um serviço gratuito mesmo, né? Já desde 1997, sempre quando trabalha-se com a inclusão, a instituição realmente oferece esse apoio de forma gratuita. Ok. Não tá, porque isso tem sido, eu tenho perguntado muito isso, né? Como a ANEA lida com muitas organizações, a gente tem visto que tem esses dois cenários. Tem organizações que conseguem, né? Como tem apoio, seja ele governamental, mantenedores, doações, patrocínios,
esse serviço é oferecido gratuitamente. Enquanto há outras organizações que conseguem, de alguma forma, também transformar isso no que a gente chama atualmente de negócio social. Isso também gera uma receita para a instituição. Bom, perguntado isso... Mas, Rafael, como a gente lida com uma cidade de interior mesmo, a gente já visualizou, né, que o melhor caminho seria dessa forma mesmo, continuar oferecendo e oferecer esse trabalho, né, de forma gratuita, sim, por lidar com pequenas empresas também, né? Agora, quando a gente fala do acompanhamento, né, eu vou concluir aí, né, nossa pergunta através desse acompanhamento. Realmente existe um acompanhamento mais sistemático, né? Por volta de 3 meses, até os 3 primeiros meses, a gente está bem de perto. É um acompanhamento sistemático mesmo, semanal, se for preciso, mais de uma vez por semana, esse contato com o usuário, com a empresa, né? Para a gente estar muito junto, muito próximo realmente, né? Para favorecer, né, esse processo aí, para que a gente obtenha realmente o sucesso dele na habilidade, no desenvolvimento da função, na execução ali, sendo produtivo, atendendo à demanda da empresa, né? Com isso, depois dos 3 meses, a gente vai distanciando um pouco, mas nada impede que daqui a 1 ano aquela empresa necessite do nosso apoio e o usuário também. E aí, esse acompanhamento direto com o usuário é feito nos grupos operativos também, né, onde ele é acompanhado pela psicóloga, né, e ele pode trazer aí em qualquer momento alguma situação onde ele requeira outro tipo de apoio. Ok. E nesse caso, pegando o gancho aí a Simone pode comentar, se vamos imaginar que você tem ali uma pessoa que já esteja numa empresa ali há 1 ano, por exemplo, e como pelo que eu estou percebendo, vocês têm esse grupo operativo, então, de tempos em tempos, vocês têm notícias dessa pessoa, acompanha, né, de forma sistemática. Se essa pessoa traz alguma necessidade, por exemplo, de mudar de empresa, por algum motivo, né, não só por questões de problema, mas às vezes por desejo mesmo, quer conhecer uma outra área, tem alguma um novo objetivo, eu posso... As aspirações. Isso. É como se fosse começar o processo de novo, vocês fazem todo esse apoio para uma possível transição? Sim, fazemos, e é importante a gente falar desse tempo, né? Porque esse tempo é um período de 3 meses de adaptação, então é tanto o novo para o empregador, quanto para o empregado, né? Para o nosso usuário. E aí depois a gente vai se distanciando, porque a gente precisa que essa pessoa também se tenha autonomia, né? Se protagonize lá dentro, que ela vá vivendo as experiências, e a gente fala que nem sempre também a gente vai ter sucesso. Muitos não permanecem, e aí tá tudo certo, são as vivências, são as experiências, né? A gente percebeu muito, a gente tem feito algumas análises, às vezes o primeiro emprego não é um local que ele fica por um período extenso, eles costumam inserir e sair, e eu falo que, né, quem de nós não vive isso, às vezes também não se identifica, e é isso, saber, é olhar para ele como indivíduo, como ser humano, sobretudo. Então, ele vai ter erros, ele vai cometer erros, pode ser que naquele local que ele esteja inserido não seja o local ainda adequado para ele, porque ele está sentindo, então ele tem essas opções, a gente conversa muito com eles, é lógico que a gente tenta fazer com que dê certo, e às vezes requer alguns ajustes até dentro da empresa. Já houve oportunidades, Oswaldo, que nós, em conversa com a empresa identificou que o melhor apoiador para ele não era aquela pessoa. Então, a empresa teve essa sensibilidade de ir lá e trocar, e é uma coisa que deu certo. Esse caso, nós já estamos com ele há 8 anos no mercado, nessa mesma empresa. Então, assim, o que a gente percebe? Quando a parceria acontece, quando a coisa é coesa, os apoios acontecem, eles têm muita possibilidade de permanecer no trabalho. Com certeza. Então, quando isso não acontece, nós vamos pontuando com eles, né? O que aconteceu naquela empresa que não te agradou? E também perguntamos para o empregador, o que aconteceu que você nos pontua, né? Qual é o feedback que você nos traz que não deu certo? O que faltou? O que precisou? E aí fazendo essas amarras com apoios, com orientações, com conversas, mas, sobretudo, entendendo que ele também tem opção de trocar, de mudar de emprego, de escolher outras aspirações, né? Enfim, de aprender com os erros, porque eles são errantes como todos nós.
Não, muito bom, assim, ó, né? Já, tá vendo? Já temos quase 30 minutos aqui. Eu falei que como ia ser rápido, né? Assim, eu acho que tá muito bom, tá, né? Tá muito gostoso aí bater esse papo com vocês, mas já vou pedir aqui para a gente ir fazendo algumas considerações finais, porque aqui são pílulas, né? São insights que a gente quer que, né, sejam, né, repassados para várias pessoas que têm acompanhado hoje a ANEA a nível nacional. Então, fala para a gente aí, para a gente fechar, vou para a Fernanda aqui, depois eu volto para a Simone, como uma mensagem final. Fernanda, você com toda nessa sua bagagem, experiência, o que você diria para quem ainda não conhece o emprego apoiado? Quais seriam, assim, as suas 3 principais dicas, assim, por que vale a pena ter esse novo olhar para a inclusão no trabalho da pessoa com deficiência? Então, metodologia do emprego apoiado, só o nome já diz, né? É apoiar, né? A gente ter esse olhar aí para apoiar a pessoa em situação de deficiência, sim, em todo esse processo de inclusão para a vida, né? E incluir no mercado é dar a oportunidade realmente para ele se desenvolver, para ele ter outros olhares, para ele ter novas oportunidades. E a metodologia veio favorecer, ela veio aí incrementar esse processo, né? E ainda o mais importante que eu visualizo é que ela nos favorece enxergar a pessoa com deficiência, né, em situação de deficiência como pessoa, né, destacando suas habilidades. Então, vamos utilizar a metodologia do emprego apoiado, vamos conhecer, vamos levar esse conhecimento a todos aí, porque ela realmente destaca quem é a pessoa, né, ela favorece aí realmente as habilidades que ela tem, né, realmente deixar de falar que ele não pode, que ele não consegue, porque ele tem uma deficiência, né? É acreditar. Então, realmente, a metodologia favorece muito esse processo. E a APAI está utilizando, né? E realmente a gente percebe o ganho que a gente teve, né? Na inclusão da pessoa no mercado de trabalho, utilizando a metodologia. Muito bom, muito obrigado aí, Fernanda. E para a Simone, eu vou, né, vou propor, Simone, deixa uma mensagem para as empresas. Né? Quais seriam as principais dicas aí, 2, 3, né? Aquela dica assim, né? A top 1 ali, as principais aí já dessa sua experiência. Eu vi que você já foi abordando várias, né, várias ações que vocês têm feito. Então, assim, para aquelas empresas que ainda não conhecem o emprego apoiado, né, o que elas podem fazer para, de fato, promover esse ambiente inclusivo? Sim, a minha dica a priori seria uma mudança sobre o olhar, né, da inclusão social. O que nós percebemos? Que muitas das vezes as empresas batem na porta procurando a PAI, procurando serviço, para fazer jus ao cumprimento da Lei 8.213 de 91, que é incluir, né, conforme o Ministério Público já está determinando, a pessoa em situação de deficiência no mercado de trabalho. Mas o que a gente traz é uma visão que isso seja ampliada, que isso seja para muito mais do que simplesmente o cumprimento da cota, porque nós temos aí um índice muito crescente de pessoas que nascem com deficiência e nós estamos agora nesse momento de dar visibilidade para essas pessoas, de inserir, nós queremos que elas estejam em todos os espaços, nas empresas, nos casamentos, nas instituições, nas escolas, em vários locais, porque esse modelo que considerava deficiência ficou lá para trás. Então, hoje a sociedade é implicada a estar junto com essa causa, a estar presente, e é preciso de considerar esse número crescente, cada vez mais aumenta. Autistas, nós temos números assustadoramente grandes na curva aí, se a gente pegar a estatística de 10 anos atrás, e onde que nós vamos incluir essa pessoa? Em todos os espaços. Então, que nós estejamos abertos a isso, a esse olhar, a estar juntos nessa causa, porque a deficiência, ela comete a toda a sociedade. Então, não é uma causa da PAI, é uma causa da sociedade, né, de todo o mundo em si. E é isso, né, que as pessoas se conheçam mais essas causas e se engajem mais e estejam junto conosco, né, que não tenha uma instituição protegida para essas pessoas, mas que sim, toda a sociedade inclua, de fato, socialmente essas pessoas. Ok. Bom, muito bom. Permita-me chamar de meninas aqui, né? Assim, olhando na tela aqui para vocês aqui, assim, muito obrigado, né? Foi um bate-papo rápido aqui, mas eu acho bem profundo, ou seja, ouvindo essa experiência de uma organização que eu diria, né, que tem tradição na região,
que está numa cidade do interior, então não é só organizações de grandes cidades que promovem isso, não que Pará de Minas não seja uma grande cidade, mas com certeza vocês têm demonstrado um trabalho muito interessante. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui os contatos aqui da APAE, para quem depois quiser conhecer, né, como esse vídeo é uma promoção da ANEA, então com certeza podemos ter organizações de outros estados aí querendo conhecer a experiência de vocês. Então, com certeza, podem beber dessa fonte aí. Uma característica de um pouco que eu conheço do trabalho da APAE Pará de Minas é isso que a Fernanda comentou, que tem casos, teve até eu acho que ele já foi da diretoria de vocês, né, que é o Sérgio, ele colabora muito com o movimento em Minas Gerais aí das APAES, que ele fez uma tese de doutorado analisando alguns casos de pessoas com deficiência da APAE Pará de Minas, eram casos assim, que já estavam pelo menos há 4 anos no trabalho. Então, essas histórias, para quem quiser conhecer depois, aí com certeza pode buscar aí a Fernanda e a Simone para conhecer que tem casos ali bem interessantes de pessoas que já estão realmente há um longo período de tempo em situação de trabalho. Então, essa é uma ótima notícia, saber que isso é possível, sim, e que nós temos metodologia para poder promover essa inclusão. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Encerramos aqui o nosso 4º episódio aqui do nosso podcast do Emprego Apoiado e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Obrigada, a APAE Pará de Minas agradece muito à ANEA por essa oportunidade. Nós agradecemos e informamos que estamos de portas abertas para receber, para quem quiser conhecer mais sobre a metodologia, sobre o trabalho que a gente realiza, e agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre esse programa que não tem apenas esse viés, né, de cumprir a lei de cotas, mas de incluir mesmo socialmente. Quando você falou aí dessas vivências, a gente, nossa, vem na cabeça todos os casos que a gente realmente conhece. E aí a gente tem pessoas que se relacionam, que se casam, que constituem família, tudo o que? Oportunizado pelo trabalho. Então é muito nesse olhar, né, de incluir mesmo. Agradeço. Não, e pode assim, e agora que vocês já conheceram como que é o nosso formato aqui, que é bem simples, é um bate-papo aqui, depois prepara um caso, vamos contar uma história aqui depois, Ótimo. Com certeza vocês podem ser convidados novamente, aí assim... a gente traz a pessoa também. Já pode trazer o rascunho, e a nossa ideia aqui também a gente quer trazer aqui, a gente quer falar com pessoas com deficiência também, para falar, né? Ninguém melhor do que a própria pessoa com deficiência para falar, né, da importância do trabalho, mas pode já deixar na pauta que numa próxima rodada a gente já vai voltar para falar mais com vocês aí, tudo bem? Um grande abraço e até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.